O Cássio fechou um acordo com o Cruzeiro para jogar no time de Belo Horizonte por 3 anos. Ele já fechou tempo de contrato e também salário, tá? Deve ganhar um pouco mais que recebe no Corinthians. Ele ganha pouco mais de R$800 mil no Corinthians. Quase 840 mil, quase 850 mil reais por mês no Corinthians. E a multa para o futebol brasileiro, 100 milhões de reais. Valor da multa, atual salário, tempo de contrato do Cássio atualmente no Corinthians. E de fato, o Cássio vai ganhar mais no Cruzeiro do que ganharia no Corinthians. E observação, com mais tempo de contrato. É um risco que o Cruzeiro corre, mas ganha um goleiro de alto nível. Agora basta o Cruzeiro conseguir recuperar o futebol dele. Agora com o Robertinho, preparador de goleiros. Vamos conferir todas as informações e muito mais, sem antes vocês deixarem seu like no vídeo. Deixa o seu gostei, compartilha, se inscreve aqui no canal. Vamos lá? Atenção, odd 4 para o Fluminense vencer o Cerro Porteño no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. Eu vou direto agora até o final do blend para falar do caso Cássio, porque é muita coisa. Aliás, vou trazer com exclusividade o valor da multa rescisória. É importante você saber o valor da multa rescisória do Cássio no Corinthians, já que o Cássio acertou a sua transferência para o Cruzeiro. E está tudo certo entre Cássio e Cruzeiro, tá? Acertou salários, acertou tempo de contrato, 3 anos. Ontem eu cravei, tá? Cravei, não fiquei que pode ser, cravei. Ele acertou com o Cruzeiro e foi negociar com o Corinthians a sua rescisão. Conversei com pessoas importantes do lado do Corinthians, do Cássio, enfim, do Cruzeiro. O que está pegando no momento? Está pegando é que o Corinthians e o Cássio estão negociando a rescisão. O Cássio já decidiu que não quer jogar mais no Corinthians e vai jogar no Cruzeiro. O Corinthians fez aí os seus esforços para tentar convencer o Cássio, mas o Cássio vai jogar no Cruzeiro. A questão é a seguinte, o Corinthians vai receber alguma coisa do Cruzeiro em relação à liberação do Cássio? Isso ainda não está decidido, tá? Isso ainda não está decidido. Já que não está decidido se o Cruzeiro vai pagar alguma coisa, eu vou passar para vocês o salário e a multa do Cássio. O Cássio ganha no Corinthians pouco mais de R$800 mil por mês, tá? A multa rescisória... outra coisa, ele ganha R$800 mil por mês. O Corinthians tem 60% dos direitos econômicos do Cássio, 20% são do próprio Cássio, 10% do Carlos Leite e 10% do PSV da Holanda, tá? Assim está dividido, né? Isso é uma informação que poucos sabem, tá? Uma informação totalmente exclusiva. Assim está dividido os direitos econômicos do Cássio no seu contrato do Corinthians. A multa dele para fora do país é de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. E para dentro do Brasil, a multa é de 100 milhões de reais, tá? 100 milhões de reais. Então, é claro que o Cruzeiro não iria pagar 100 milhões de reais, nem deve pagar, porque o Cássio está no seu último ano de contrato. O seu contrato termina, o contrato do Cássio termina em dezembro desse ano, então não dá para cobrar 100 milhões do Cruzeiro. Aí você tem que analisar a proporção. Quanto que o Cruzeiro teria que pagar, então? 10 milhões de reais? Enfim, que seria 2 milhões de dólares? Teria que pagar quanto? 5 milhões de reais? Que seria 1 milhão de dólares, por exemplo? O valor da multa é 100 milhões, mas nada impede do Cruzeiro negociar com o Corinthians, oferecer um valor 5, 10 milhões, como ele próprio diz, e trazer o Cássio, saca? É uma questão de negociar, tá? É bom lembrar que se o Cruzeiro pagar alguma coisa para o Corinthians, né, o Cássio tem direito, né, porque o Corinthians tem 60%, a gente descobre aqui com essa informação do canal Café do Setorista, que o Corinthians tem 60%, o Cássio ainda ganharia 20% e o Carlos Leite 10%, PSV mais 10%. Então esse é o contrato do Cássio hoje com o Corinthians, tá? A multa dele para o futebol brasileiro, 100 milhões de reais, mas lembrando que ele está no último ano de contrato, tá? Conversei com uma pessoa hoje muito importante no Corinthians que me disse que o Corinthians não igualou a proposta do Cruzeiro, não ofereceu os 3 anos de contrato, e o Corinthians, numa conversa com o Cássio, tá? Antes de começar toda essa situação, enfim, o Corinthians até se antecipou, o Corinthians chegou no máximo a oferecer para ele um contrato de 2 anos, que era o interesse para renovar com ele. Mas o Cássio, né, enfim, acabou não aceitando e vai fechar com o Cruzeiro por 3 anos, por 3 temporadas, tá? Uma pessoa me garantiu, me afirmou
que não houve uma proposta de 3 anos. O Corinthians não cobriu a proposta do Cruzeiro. Estou falando de pessoas do Corinthians que poderiam ter muito interesse em falar para mim, em contar uma história de que tentou, igualou, né, ofereceu mais, mas essa pessoa falou para mim que isso não é verdade, tá? Que o Corinthians não ofereceu o mesmo contrato que o Cruzeiro. O Corinthians chegou a 2 anos e nem foi uma proposta timbrada no papel, foi numa conversa que teve com o Cássio. Agora nós vamos ter que aguardar o fim dessa novela. Como que está? Resumindo aqui para vocês. Cássio assinou, resumindo aqui para vocês, tá? Deixa o like e vamos lá. O Cássio fechou um acordo com o Cruzeiro para jogar no time de Belo Horizonte por 3 anos. Ele já fechou tempo de contrato e também salário, tá? Deve ganhar um pouco mais que recebe no Corinthians. O canal Café do Setorista traz para você o salário do Cássio. Ele ganha pouco mais de R$800 mil no Corinthians, quase 840 mil, quase 850 mil reais por mês no Corinthians. A multa rescisória do Cássio para o futebol do exterior, 50 milhões de euros, valor que, enfim, clube europeu nenhum pagaria pelo Cássio na idade dele. E a multa para o futebol brasileiro, 100 milhões de reais. Lembrando que, caso o Corinthians venha obrigar o Cruzeiro a pagar algo, né, para liberar o Cássio, também não é justo que o Cruzeiro pague 100 milhões de reais, claro. A não ser que o Corinthians quisesse realmente prender o Cássio aqui. Enfim, o Cruzeiro vai pagar de forma proporcional, se for pagar, porque ainda não está decidido. Uma fonte me garantiu hoje que eles ainda estão negociando essa questão da rescisão, mas que o Cássio já decidiu, né, que vai jogar no Cruzeiro, tá certo? Lembrando também que os direitos econômicos do Cássio estão divididos 60% para o Corinthians, 20% para o Cássio, 20% para o 20% para o Cássio, 10 para o Carlos Leite e 10 também para o PSV da Holanda, tá? Assim são os direitos econômicos do Cássio. Para quem não conhece, turma, esse é o Samir Carvalho, setorista e comentarista lá do UOL, lá no canal Café do Setorista. E não é que a multa seja de 100 milhões que o Cruzeiro é obrigado a pagar 100 milhões para ter o Cássio. O desejo do Cássio é jogar no Cruzeiro. Basta a gente agora negociar com o Corinthians e tal, um valor acessível, 5 ou 10 milhões, para eles liberarem logo agora nessa próxima janela de julho. Se bem que 5, 10 milhões eu até acho muita coisa no goleiro de 37 anos de idade, né, turma? Que serão completados agora, no início de junho. Tô falando 5, 10 milhões, fora o salário mensal que pagaria para o Cássio quando ele chegasse no Cruzeiro. Ele falou que o salário dele é para lá de 800 mil, o Cruzeiro ofereceu mais. Então, fora isso, né, turma? E se não conseguir o Cássio agora para essa próxima janela de julho, eu tenho quase total certeza que o Cruzeiro vai tentar outra alternativa. Não vai esperar até o final do ano, não. Vai buscar outro goleiro, talvez Marcelo Groi, ou outro, né? A gente não sabe, não tem outro nome no mercado, né? Já tentou o Fábio, agora o Cássio. O Marcelo Groi só foi monitorado, né? Buscou algumas informações e tal. Veremos nos próximos dias, né? Se o jogo de hoje do Corinthians, lá na Arena Neoquímica Arena, jogo em São Paulo, né? Mexe com a cabeça do Cássio, tomara que não, né? Eu gostaria demais do Cássio no Cruzeiro. Concorda comigo? Deixa nos comentários a sua opinião. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.